Este é o primeiro vídeo acerca de algumas reflexões que eu gostaria de fazer sobre esta obra que eu tenho aqui em mãos. Tá vendo? Ela é intitulada Psique e Tecné, o homem na idade da técnica. É deste filósofo italiano chamado Umberto Galimberti, aqui da editora Paulus. É uma obra bastante volumosa, tem mais de 900 páginas. O Galimberti é um autor bastante erudito e para você que é do campo da filosofia, da sociologia, da história e até da teologia, vale muito a pena estudar. Não é uma obra fácil, ele não é aquele autor com uma linguagem, digamos, acessível, mas se você ultrapassar essa barreira da linguagem e absorver um pouco da erudição do Galimberti nesta obra, pode ter certeza que o ganho vai ser bastante relevante para você como estudioso de alguma dessas áreas que eu mencionei. E há muitas coisas para se absorver deste livro, e eu quero fazer uma série de reflexões a respeito dessa obra, e neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o que o Galimberti diz a respeito da técnica, que é o título do livro, e eu vou ler aqui algumas referências que ele deixou, citações diretas ou paráfrases, que trazem uma leitura sobre o nosso tempo. O Galimberti faz uma leitura bastante pessimista da nossa época, né? E eu penso que é bastante importante nós darmos ouvidos ao que ele tem a dizer. Então o Galimberti entende que a técnica é um tipo de racionalidade que busca alcançar objetivos com o emprego mínimo dos meios. Né? Então a técnica tem uma racionalidade por trás de si. E o Galimberti entende que com a técnica, com a predominância da técnica, perde-se a referência do que seria o bom, o belo, o justo, para prevalecer aquilo que funciona. Então o Galimberti entende que a técnica não está preocupada com nada daquilo que são esses valores da filosofia, da teologia, mas a técnica simplesmente funciona. E esse autor ele afirma que a técnica e a ciência elas são produtos da visão bíblica, da visão judaico-cristã, na qual encontra-se ali no começo do livro de Gênesis a ordem, a determinação de Deus de que o homem domine a natureza. E o Galimberti faz uma diferença entre a visão judaico-cristã e a visão grega a respeito da natureza, sendo que na visão grega não existia esse conceito do domínio da natureza como existe na visão bíblica. O Galimberti diz que a essência da técnica é a liberdade em relação à natureza. Então a técnica seria um meio de tirar o homem do domínio da natureza. Ou, na verdade, o que ele quer dizer é que o homem não é adaptado à natureza como são os animais. Então é necessário que o homem utilize-se da técnica para ter até mesmo uma sobrevivência aqui no mundo. O Galimberti afirma que na visão mítica do mundo a técnica pertence aos deuses. E provavelmente ele tem em mente, entre outras coisas, a referência ao mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e deu aos homens e por isso foi punido por Zeus. E ele vai, de certa forma, mostrar que a técnica liberta o homem da natureza e também liberta o homem dos deuses. Ela traz uma certa autonomia na vida humana. Mas ele não vai parar por aí. A princípio pode parecer uma coisa positiva, mas o Galimberti vai mostrar o resultado disso. O Galimberti afirma que o animal se adapta ao ambiente natural. O homem, porém, se relaciona com ele, isto é, com o ambiente natural, para transcendê-lo. O ambiente virtual que o homem constrói é possível graças à técnica. Então, de certa forma, é como se o homem já fosse mais ou menos como que predestinado a usar a técnica para
transcender o seu ambiente, já que a natureza não o recebe tão bem, digamos assim. O animal tem uma adaptação mais instintiva à natureza, enquanto que o homem precisaria da técnica para desenvolvê-la e transcendê-la também. O Galimberti ele faz uma leitura, né, bastante até pesada, né, dentro de um período sombrio da nossa história recente, até da história humana, quando ele diz que a idade da técnica nasce com o nazismo. Olha o que ele diz. Ele não está falando da técnica, ele está falando da idade da técnica, de um período da técnica. E ele diz assim, lá, ou seja, no nazismo, exterminar tinha o significado de executar um trabalho. Então, o Galimberti determina o início dessa era, dessa idade da técnica, caracterizando-a como um momento da história em que a ética perde o lugar no trabalho humano e mesmo as maiores atrocidades são justificadas em nome de um trabalho. Ou seja, eles tinham aquilo como um trabalho e a ética, a moral é deixada de lado a fim de que se cumpra um propósito. E o Galimberti ele disse isso numa entrevista, que não ser responsável pelo que se faz, mas prestar contas à sua empresa, ao seu superior, né, é o que caracteriza a idade da técnica. Então o bem não é aquilo que é bom, o bem é aquilo que é bem feito. Então a gente já percebe aí que aquilo que parecia bom, né, no começo, uma liberdade humana, uma autonomia, vai levar o homem a um estágio em que a ética vai ficar de lado e a técnica vai fazer o que ela tem que fazer. E mesmo as coisas mais terríveis, como as que aconteceram no nazismo, né, no período nazista, no período da Segunda Guerra Mundial, ali na Alemanha, vão ser justificadas em nome da técnica, em nome de um trabalho. O Galimberti cita um outro exemplo, ele diz assim, na idade da técnica, a ética celebra sua incapacidade de impedir que a técnica faça o que é capaz de fazer. A ética perde a sua força, porque a técnica fará exatamente o que ela pode fazer. E aí ele dá o exemplo da bomba atômica, numa entrevista também. Não se pergunta pela ética, pela vida humana, se pergunta pelo que pode ser feito. A técnica pode fazer, então a ética seria incapaz de impedir a técnica em seu avanço. E para encerrar, eu cito aqui mais uma referência do Galimberti, na qual ele diz que na idade da técnica o indivíduo não se percebe fora de sua própria função. Ele afirma que o homem durante a semana ele é um funcionário do aparato técnico, e no final de semana, quando ele está de folga, digamos assim, ele seria apenas o indivíduo qualquer. Então, essa obra aqui é muito extensa, é muito vasta, é muito profunda, mas, de maneira geral, o Humberto Galimberti traz ele entende que há um cenário bastante sombrio no nosso tempo, no qual nós somos escravos da técnica. A técnica tem como objetivo desenvolver a si mesma indefinidamente. A técnica não está preocupada com a ética. E a técnica, sendo o meio que nós temos para fazer as coisas, no entender dele, deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesma. E isso, de alguma maneira, eu entendo que isso traz um cenário bastante sombrio, uma perspectiva de destruição. Eu não sei o que ele pensa a respeito do futuro da humanidade, mas a leitura que ele faz do presente é bastante terrível. Mas eu convido você a ler esta obra e se aprofundar neste autor que é um autor bastante erudito e profundo. Um abraço.